A circunferência é uma figura geométrica plana formada por todos os pontos que forem equidistantes de um dado ponto, chamado centro. A distância entre um desses pontos e o centro da circunferência chama-se raio. No plano cartesiano, dados o centro C e o raio R, temos a equação reduzida de uma circunferência. Se a equação reduzida de uma circunferência for esta, por exemplo, podemos dizer que o raio é igual a 3 e que o centro tem abscissa 2 com ordenada -1. Ao desenvolvermos algebricamente a equação reduzida de uma circunferência e reorganizarmos os termos da expressão, encontramos outra representação, a chamada equação geral da circunferência. Mas atenção, ambas as equações se referem à mesma circunferência, de raio R e centro C, sendo A e B, respectivamente, abscissa e ordenada de C. Dada uma circunferência pela sua equação geral, veja como encontrar seu centro e seu raio. Primeiro, comparamos os termos da equação com os da equação genérica, e assim, calculamos a abscissa e a ordenada do centro. Depois, com os valores de A e B, determinamos o valor do raio. Dessa forma, podemos representar essa circunferência no plano cartesiano. Agora, vamos analisar as possíveis posições de um ponto qualquer em relação a uma circunferência dada. Ele pode pertencer à circunferência, ser interior ou exterior a ela. Para identificar a posição relativa entre ponto e circunferência, basta comparar o raio dela com a distância do ponto até o centro. Se essa distância for numericamente igual ao raio, o ponto pertence à circunferência. Se for maior que o raio, o ponto é externo à circunferência. E se for menor que o raio, o ponto é interno à circunferência. De maneira semelhante, quando quisermos descobrir a posição de uma reta em relação a uma circunferência, basta considerarmos a distância entre o centro da circunferência e a reta. Se a reta for tangente à circunferência, ou seja, se a intersecção ocorrer em um único ponto, a distância do ponto de tangência ao centro será numericamente igual ao raio. Se a distância da reta ao centro for maior que o raio, podemos concluir que não existe nenhum ponto comum. Nesse caso, dizemos que a reta é exterior à circunferência. E se a distância entre a reta e a circunferência for menor que o raio, haverá dois pontos de intersecção, ou seja, a reta será secante à circunferência.